Você já se perguntou por que, mesmo desejando algo com todo o coração, os resultados simplesmente não aparecem? Talvez o erro esteja justamente em algo que parece inofensivo: falar demais sobre seus sonhos. Existe um segredo poderoso que poucos conhecem e aqueles que aplicam silenciosamente estão manifestando resultados que parecem milagres. Neste vídeo, você vai descobrir por que o silêncio pode ser a chave para desbloquear o que o universo está tentando te entregar. E no final, você vai aprender uma técnica usada por grandes manifestadores, pessoas que realizam o impossível, sem contar para ninguém. Prepare-se para entender o que está te bloqueando e como virar o jogo a partir de hoje. Quantas vezes você já sentiu que estava prestes a realizar algo grandioso, mas tudo começou a dar errado do nada? Você teve uma ideia, um plano, uma visão, e correu para contar para alguém. Talvez para um amigo, um familiar, alguém em quem você confia. E, de repente, aquilo que antes estava cheio de energia, empolgação e brilho, começou a murchar. Obstáculos surgiram do nada, as oportunidades sumiram, a motivação desapareceu. Parece familiar? Esse ciclo se repete na vida de milhares de pessoas todos os dias. E o pior, elas nem percebem que estão se sabotando ao compartilhar seus sonhos antes da hora. Muitas vezes, quando você fala sobre um desejo que ainda está em formação, você o expõe à dúvida, à crítica, à comparação, mesmo que isso venha de pessoas bem intencionadas. É como tirar uma muda da terra antes dela criar raízes. O solo da manifestação é o seu campo vibracional, e ele precisa de silêncio, foco e tempo para se fortalecer. Quando você expõe seu desejo prematuramente, ele entra em contato com a energia do mundo externo, que geralmente está cheia de medo, julgamento e limitação. É por isso que tanta gente que estuda a lei da atração, lê livros, assiste vídeos, faz afirmações, ainda assim se sente travada. Porque no fundo, continua cometendo o mesmo erro: entrega seu sonho para o mundo antes mesmo de ele estar pronto. E o mundo, com toda a sua pressa e descrença, responde: mas e se existisse um caminho mais inteligente, onde você protege sua energia e ainda assim vê as coisas acontecerem com fluidez? Neville Goddard, um dos maiores nomes no estudo da manifestação da realidade, dizia algo poderoso: viva o fim em silêncio. Essa frase, simples à primeira vista, carrega um segredo espiritual profundo. Para Neville, tudo o que você deseja já existe em uma dimensão invisível, e cabe a você sentir como se aquilo já fosse real, mesmo sem nenhuma evidência externa. Mas o detalhe mais importante: fazer isso sem dizer uma palavra. Porque o ato de falar sobre o desejo antes da hora não apenas o enfraquece, mas desvia sua atenção do único lugar onde a criação realmente acontece, dentro de você. Falar é um ato externo. É expor, entregar, abrir espaço para interferência. E o universo responde não ao que você diz, mas ao que você vibra. Quando você mantém o desejo dentro de si, como um segredo sagrado, você se torna um canal mais puro de manifestação. Você envia uma frequência clara, sem ruído, sem distração. É por isso que Neville ensinava: não deseje, viva. Viva internamente como se já fosse verdade. E acima de tudo, em silêncio. O silêncio, aqui, não é passividade. É proteção, é foco, é cultivo. É como plantar uma semente e protegê-la do vento, da chuva, dos olhos curiosos que podem pisar sem querer. É no silêncio que a vibração se consolida. E é essa vibração que molda a realidade. O mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. Então, quando você fala, você perde energia. Mas quando você sente, você cria. E é nesse ponto que a manifestação se torna inevitável. Ana sempre acreditou no poder da mente. Ela lia sobre espiritualidade, assistia vídeos motivacionais e fazia afirmações todos os dias. Um dia, durante uma caminhada, teve uma visão clara. Ela se via trabalhando por conta própria, num negócio que amava, ganhando bem e tendo liberdade. Era tão real que ela sentiu arrepios. Ela correu para casa e contou para todo mundo, os pais, os amigos, até no grupo do WhatsApp. Estava animada, parecia certo. Mas à medida que os dias passaram, tudo começou a esfriar. As pessoas reagiram com dúvidas, conselhos realistas, perguntas como: mas você vai largar seu emprego estável? Ou, e se não der certo? A vibração de Ana começou a mudar.
O que antes era certeza virou insegurança. Ela começou a duvidar, pensava mais nos riscos do que na visão. E, sem perceber, ela abandonou aquele sonho. O desejo ainda existia, mas estava enterrado sob camadas de medo. O que aconteceu com Ana é mais comum do que parece. E se ela tivesse guardado aquilo só para ela? Se tivesse mantido aquela vibração viva em silêncio? Se tivesse cultivado internamente, dia após dia, sem expor ao julgamento externo? É isso que Neville Goddard ensinava. Não alimente dúvidas externas. Não coloque seus sonhos na vitrine da opinião alheia. Manifeste primeiro dentro de você, com força, com clareza, com constância. Só então o mundo vai se moldar ao que você vibra. Assim como Ana poderia ter feito. E como você ainda pode fazer, a qualquer momento. Porque o silêncio, quando usado com intenção, é a linguagem que o universo mais entende. A ciência começa a confirmar aquilo que místicos como Neville Goddard sempre souberam intuitivamente. O cérebro não distingue o real do imaginado. Quando você visualiza algo com intensidade emocional, as mesmas áreas cerebrais ativadas durante a experiência real são estimuladas. Isso significa que, para o seu cérebro, viver um desejo internamente é quase o mesmo que realizá-lo no mundo físico. E mais, quando você fala sobre um objetivo em voz alta, especialmente de forma prematura, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Essa descarga cria uma falsa sensação de realização, como se o trabalho já tivesse sido feito. Mas há um problema nisso. Segundo estudos da Universidade de Nova York, quando o cérebro sente que uma meta já foi parcialmente alcançada, ele reduz o impulso para agir. Ou seja, ao falar demais sobre seus planos, você engana a si mesmo, reduz a motivação, e ainda expõe sua intenção ao julgamento dos outros, o que ativa o sistema de defesa social, aumentando o medo de falhar. É por isso que o silêncio é tão poderoso. Ele mantém o desejo vivo, pulsando dentro de você, longe da interferência externa e da autossabotagem inconsciente. Você se mantém em estado criativo constante, com foco total na vibração certa. E assim, o que parecia distante começa a se aproximar. A ciência e a espiritualidade estão finalmente dizendo a mesma coisa. Fale menos, sinta mais e observe o universo responder. Agora que você entende o poder do silêncio, é hora de aprender como aplicá-lo de forma estratégica. O primeiro passo é escolher um desejo claro, algo que você quer muito, mas que ainda está no campo da imaginação. Pode ser um novo emprego, um relacionamento, uma mudança de vida. O que importa aqui é a clareza. Em seguida, tome a decisão de não contar esse desejo para ninguém. Isso mesmo, ninguém, nem amigos, nem família, nem rede social. Esse desejo agora é um compromisso entre você e o universo. O segundo passo é criar um ritual silencioso diário. Reserve 5 minutos por dia para se conectar com esse desejo como se ele já fosse real. Sinta as emoções, veja as imagens, ouça os sons. Entre nesse estado como se estivesse vivendo aquilo no presente. É nesse momento que você se torna um criador consciente da sua realidade. Quanto mais vívida for essa experiência interna, mais forte será o sinal vibracional que você está emitindo. O terceiro passo é agir em silêncio. Siga sua intuição, tome atitudes alinhadas ao seu desejo, mas sem anunciar ao mundo. Lembre-se, o crescimento acontece no escuro, assim como uma semente debaixo da terra. É apenas quando ela se torna forte o suficiente que rompe o solo e aparece. Com os seus sonhos é a mesma coisa. O silêncio não é um sinal de fraqueza, é um sinal de foco, de maturidade espiritual, de proteção energética. Adote esse novo comportamento como um estilo de vida. Silencie com propósito, e observe como o universo começa a mover peças invisíveis ao seu favor. Porque o que é seu, já está a caminho. Só precisa de silêncio para florescer. Quantos sonhos seus já foram enterrados pelas palavras mal colocadas? Quantos projetos incríveis morreram antes de nascer, porque você confiou demais no mundo externo e de menos no seu mundo interno? Hoje, você entendeu que existe um poder silencioso que transforma vidas. E que o universo não precisa de anúncios. Ele responde à vibração, à constância, ao sentimento genuíno de que aquilo que você deseja já é seu. Feche os olhos por um instante. Imagine que tudo o que você quer já está acontecendo. Você não precisa contar para ninguém. Você só precisa sentir.
Esse é o verdadeiro segredo dos manifestadores silenciosos. Eles não explicam, eles vivem, eles não buscam validação, eles vibram, e o universo escuta. Agora pare e pense. Qual desejo você está pronto para guardar no coração, em silêncio, até ele florescer no mundo real? Qual sonho está pedindo proteção ao invés de exposição? A resposta não precisa ser dita. Ela só precisa ser sentida. Se esse vídeo despertou algo em você, curta agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso em silêncio. E se quiser aprofundar ainda mais no poder da manifestação consciente, inscreva-se no canal e ative as notificações, tem muito conteúdo valioso vindo por aí. Agora, nos comentários, escreva apenas uma palavra: silêncio. Esse vai ser o seu compromisso com o seu novo eu. Um eu que cria, manifesta e transforma. Sem alarde, sem pressa, sem ruído. Apenas com intenção, vibração e fé. O universo está ouvindo mesmo quando ninguém mais está.